Bom dia você que estava aí aguardando pelo início da nossa aula, pelo início do nosso curso. Eu sou a professora Eudalene Pinheiro e aqui com vocês nesse curso de secretariado, formando vocês para serem os melhores secretários do estado do Piauí, quiçá os melhores secretários do Brasil. Eu estarei preparando a parte à frente de língua portuguesa, mas dentro da redação oficial e empresarial. Que afinal de contas, né? Quem somos nós sem essa habilidade da linguagens? Quem somos nós sem sabermos nos comunicar, escrever bem os nossos textos e saber passar a nossa mensagem, o nosso recado, seguindo toda a estrutura da língua padrão? Porque redação oficial ou empresarial é língua padrão. E se você quer se comunicar com a gente, você pode se comunicar pelo chat do YouTube, do canal Educação, ou você pode usar também as nossas plataformas aí do IPTV, pedir que o seu mediador digite sua pergunta, digite sua participação, para que a gente possa interagir. Afinal de contas, o aprendizado tem que ter um feedback. Eu falo daqui e você responde daí, tá bom? Então, sejam bem-vindos e sucesso nessa carreira de secretariado. Vamos então para a nossa redação oficial. Hoje eu vou apresentar para vocês um panorama geral sobre redação empresarial, para vocês saberem o que vai acontecer aqui durante o nosso curso de redação oficial, o que vocês devem aprender, porque não é só depender da aula de cá. Eu digo mais, a nossa intervenção, uma vez por semana, é uma forma de fortalecer o que você está estudando em casa. Então, se você tem uma base, se você tem um currículo daquilo que você deve praticar, gente, a internet é cheia de oportunidades. Você assiste outros vídeos, você baixa material, você estuda o conteúdo em outros sites, você vai naqueles conteúdos que fala de língua portuguesa, você aprofunda, você faz atividades, depois você retorna aqui para a aula de redação e joga para a gente aquilo que você já aprendeu ou aquilo que ainda restou dúvida, porque é como eu digo, esse primeiro momento que vocês têm comigo, uma vez por semana, é só para dar início. O restante é a gente quem corre atrás, não é verdade? Porque comigo sempre foi assim, sabiam? Eu sempre corri atrás daquilo que eu realmente precisava e queria aprender. Então vamos lá. Se eu falo de um panorama geral de redação empresarial, que é o que vamos fazer hoje, a apresentação do componente curricular, panorama geral sobre a redação empresarial, é porque eu quero apresentar para vocês de uma maneira bem panorâmica, fotográfica, né, para os fins teóricos e práticos, o conhecimento da língua portuguesa, como eu falei, redação é a aplicabilidade da língua portuguesa nos textos escritos, na redação, que são os textos escritos, e em textos oficiais. Então, quando eu falo de teoria prática, quer dizer que nós vamos ter muita atividade, né? Atividade com resolução, comentários de exercício, e no final aqui, ó, do material que você vai baixar na plataforma do canal Educação, você vai baixar lá no AVA do canal Educação, você baixa a aula de hoje, você vai encontrar um exercício complementar, só para que você tenha certeza de que a aula de hoje valeu a pena, de que ficou algum resultado para a gente poder corrigir em uma outra oportunidade. Vem para a aula que você só está aqui para ganhar. Vamos começar então falando da apresentação do que é a redação oficial. O que é a redação empresarial? Dá para todo mundo ler aí de pertinho? Bom dia, aluna Kailane, Nayara, Leidiane, sejam bem-vindos à nossa sala de aula, tá bom? Para vocês também que estão aí em Paquetá, assistindo pelo YouTube, meu bom dia todo de Paquetá. Quero ver vocês saindo daqui verdadeiros profissionais em secretaria, não é isso? Vamos lá. Apresentando para vocês esse nosso componente curricular, o que é a redação oficial e empresarial. Amores, a comunicação escrita, que eu acho que é uma das mais difíceis da gente dominar, a comunicação escrita, uma vez que ela é a única que estabiliza regras, é a única a quem você é submetida a julgamentos, não esqueçam. Você escrever não tem como ser julgado, mesmo que você escreva em situação informal,
que não é o caso do nosso curso, que você vai escrever em situação formal, mais exigente ainda. Mas mesmo quando você escreve em situação informal, você é submetido a julgamentos. Existe essa cultura de escrever bem na língua portuguesa. E quando você se prepara profissionalmente, se você quer mostrar que é um secretário, um verdadeiro profissional na sua área, um competitivo no mercado, você tem que dominar a escrita da língua portuguesa. E eu digo a vocês, como profissional de língua portuguesa, não é muito fácil. Precisa de muito policiamento nosso. Precisa de muita investigação nossa, vontade de aprender, vontade de deixar o vício, porque a fala que não é sistematizada, que não deve ser cobrada, porque em algum momento que eu estou corrigindo o que você fala, eu que corrijo, estou cometendo um ato de, vamos dizer, de preconceito linguístico, já que a fala é individual, já que a fala é social, é cultural, certo? Mas o escrever é padrão. Então, se eu escrevo no padrão, eu posso cobrar a sua escrita padrão e devo cobrar. Por isso que você é julgado quando escreve. Por isso que nós, enquanto trabalhadores que mexemos principalmente com a comunicação, aí se você está numa situação formal, se você está no trabalho, se você tem que falar ou escrever em trabalho, meu amor, você tem que realmente dominar a língua portuguesa formal. Tá bom? Lá no lado de fora, no cafezinho com os colegas, você pode até relaxar e usar a tua língua, a linguagem mesmo coloquial, a sua língua do dia a dia. Mas em situação de trabalho, diante de clientes, diante de colegas, diante de principalmente, né, dos nossos chefes, dos nossos gestores, é necessário que a gente saiba utilizar muito bem a língua portuguesa. Então, a comunicação escrita é uma ferramenta poderosa no mundo corporativo, que é esse mundo que você pretende ingressar enquanto secretário. Portanto, a quem pretende ingressar nesse mercado, é preciso conhecer e dominar as técnicas de redigir textos empresariais e oficiais atualizados. Porque os textos, eles vão se atualizando, porque a língua, a nossa comunicação, ela também se atualiza, certo? Tem muitas pessoas ainda que não sabem a utilização do hífen. E o hífen é um dos critérios que se modernizou agora com a reforma ortográfica e foi um dos últimos elementos a realmente ter uma estabilização de regra de uso de hífen. Algumas pessoas me perguntam, ontem mesmo alguém me perguntou, Dalene, bem-vindo, é com hífen ou sem hífen? É com hífen, né? Então a gente tem que saber o domínio da língua escrita para poder fazer uma boa comunicação corporativa. E é aqui, no curso de redação empresarial, que a gente vai passar essas técnicas para vocês, tá bom? Digamos mais. A redação empresarial e oficial tem como fins efetivos, olha aí, ó, nossa finalidade, habilitar o estudante a escrever textos com qualidade. Imagina só o que você chama de que responsabilidade é essa, né? Escrever textos com qualidade não é para qualquer pessoa, é só para quem faz o curso de secretariado aqui pelo canal Educação. Isso eu garanto, tá bom? Pré-requisito, o que é pré-requisito, professora? Escrever textos com qualidade, gente. É um pré-requisito a quem deseja conquistar, não apenas conquistar. Do que adianta você conquistar uma vaga se você não puder manter, não é isso? A quem deseja conquistar e manter uma boa colocação no mercado de trabalho, que eu acredito que é por isso que vocês estão brigando, é por isso que vocês estão lutando na vida para poder conseguir essa colocação no mercado de trabalho. E assim, quando você escreve textos com qualidade, eu vou ressaltar isso aqui para vocês, olha, escrever textos com qualidade, você termina, olha só, você vai encantar os clientes, encantar os colegas da empresa, né?
Ah, e só não pode causar aquela invejinha, porque aí o colega tem que estar apto tanto quanto você. E quando você encontra alguém que faz um bom trabalho, você não tem que invejar. Você tem que procurar saber como é que ele fez, tentar fazer da mesma forma, se igualar em nível, né? No mesmo nível do colega, e principalmente saber admirar o colega e elogiá-lo pela sua competência, tá? Que geralmente isso aqui são pautas da parte da ética, né? Que vocês vão ver com outros profissionais no seu curso. Então, vocês vão encantar os clientes, encantar colegas da empresa. Amores, os profissionais devem saber se comunicar bem. Quando se trata de secretariado, você tem que saber se comunicar bem, seja com os colegas, repito, seja com clientes ou seja com seus gestores. Você tem que saber que manter uma boa comunicação. Já dizia o velho guerreiro Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica. E não esqueçam, a comunicação é simplesmente a competência 1. A competência 1 de linguagens. A competência 1 tanto na BNCC como em qualquer outro manual sobre língua portuguesa. Toda a concentração é saber se comunicar. A língua portuguesa é um instrumento para que você saiba se comunicar bem. E aqui nós vamos praticar esse modo de se relacionar através da língua portuguesa. Comunicar-se, eu fecho aqui essa página e eu quero que vocês anotem, que eu sei que vocês estão aí com seus bloquinhos, né? Para pegar a nossa primeira aula, as nossas primeiras dicas. Comunicar-se bem é essencial para uma carreira bem-sucedida. Repetindo, comunicar-se bem é essencial para uma carreira bem-sucedida. Vocês concordam? Cauane Araújo, bom dia. Pessoal de Coronel José Dias, da Escola Unidade Margarida da Silva Costa, também concordam que comunicar-se bem é essencial para uma carreira bem-sucedida? E você de Beneditino, Alvorada do Gurgueia, que eu adoro, Barreiras do Piauí, Belém do Piauí, temos ainda Domingos Mourão, olha, o pessoal do Pré-Seduc vai ter Domingos Mourão agora, quarta-feira, dia 21, fazendo uma mega revisão aí na cidade, né? Pessoal que está em Padre Marcos também, sejam bem-vindos, não é isso? Estou aqui cumprimentando nossos polos. Riacho Frio, sejam bem-vindos à nossa sala de aula de secretariado. Partiu? Entender a primeira parte aqui? Da importância da comunicação para o curso que você escolheu, para essa profissão que você deseja seguir. Então, comunicar-se bem é essencial para quem está trabalhando com a parte do secretariado, porque, afinal de contas, amores, os textos partirão de você. E é sobre isso o bate-papo de hoje. Entendido, Padre Marcos? Valeu. Vamos seguir, então. Ao final do curso de redação empresarial comercial, o que é que eu devo ter aprendido, hein? O aluno deverá estar habilitado a redigir todas as modalidades de redação. Olha, foquem nisso aqui. Vocês têm que estar habilitados a redigir todas as modalidades de redação mais necessárias na sua área de atuação. Você não quer ser secretário? Então, você tem que saber redigir, já falei, comunicar-se bem, escrever bem os principais textos que passam por vocês enquanto secretários, que são, quais textos, professora? Cartas, vocês vão redigir cartas, cartas oficiais, pode ser até mesmo uma carta de opinião, se tiver que representar a empresa, né? Vai passar por vocês. Vocês vão redigir e-mails, e olha que o e-mail é sim uma comunicação oficial, tá bom? Vou só citar um caso para vocês de e-mail mal redigido, que gerou um constrangimento aí para uma... A pessoa que fez o e-mail, ela tinha um cargo de chefia de um setor, de uma empresa, certo? Já era chefe de setor de uma empresa. E ela redigiu aos seus subordinados um e-mail, escuta essa história que é real, vocês podem até pesquisar depois na internet que vocês encontram. Foi até matéria de jornal. A chefe, né, do departamento redigiu um e-mail aos seus subordinados e escreveu o e-mail todo em letras maiúsculas.
olha só, redigiu todo o e-mail em letras maiúsculas. Por causa desse e-mail em letras maiúsculas, ela foi acusada de assédio moral. Assédio moral é quando o chefe de um departamento, o chefe de uma empresa, o seu chefe, não é isso? Impõe a você humilhações ou algum tipo de constrangimento em ambiente de trabalho. E os colegas entraram com o processo de assédio moral e ela foi demitida do cargo por ter escrito um e-mail todo em letra maiúscula. E eu pergunto, o que isso significa, Padre Marcos? O que significa escrever um texto inteiro em letras maiúsculas, tipo um texto oficial como o e-mail? O que quer dizer isso? Ou mesmo quando você está usando o aplicativo de comunicação, você está lá no grupo da sua empresa, porque toda empresa tem um grupo. Eu mesma estou aqui no grupo do canal Educação. Aí vai que eu mando um texto todo em letra maiúscula no WhatsApp do grupo do canal Educação. Eu vou ser taxada de mal educada. Mal educada. Por que não podemos usar tudo letra maiúscula nesse tipo de comunicação virtual? Porque a letra maiúscula sugere que a pessoa está gritando, tá bom? Se você escreve em chats, se você escreve em aplicativo de comunicação, em e-mails, em qualquer ambiente virtual, em comentário de rede social, em postagem de rede social, se você escreve o texto inteiramente em letra maiúscula, o entendimento é que a pessoa está gritando. Então, quando a chefe enviou aos seus subordinados e-mail todo escrito em letra maiúscula, ela foi acusada de assédio, de querer constranger os seus empregados e terminou demitida pela empresa. Vejam como é sério o modo de se escrever a língua portuguesa em cartas, e-mails, memorandos, né? Não é só pegar um modelinho pronto. Tem gente que, eu vou na internet, procuro um modelo pronto de memorando e só faço preencher com os meus dados. Tem que ter cuidado, porque muitos modelos que você encontra na internet, mesmo que digam que estejam prontos, pode não estar adequado à linguagem que você precisa. Pode ser que o pronome de tratamento que esteja lá não vai ser o mesmo que você esteja precisando para a sua situação comunicativa. Cada situação é um caso diferente. Então, todos nós temos que ter essa habilidade de saber lidar com a língua escrita. Ainda, os circulares, os ofícios, né? Os ofícios circulares, relatório, quem nunca pede, né? Meu Deus, qual é o chefe que não pede um relatório? Fulano, prepara um relatório para mim sobre isso, isso e aquilo. Ai, meu Deus, e agora? Como é que eu faço um relatório? Como é que eu começo a escrever? Qual a primeira coisa que eu coloco? Então, é necessário aqui, durante o nosso curso, a gente trabalhar com vocês também como escrever relatórios, como escrever, redigir ou mesmo revisar. Às vezes, já trabalhei como secretária, né? Eu não era secretária da pessoa, eu era a secretária de educação. E enquanto secretária de educação, passavam por mim, às vezes não só fazer o texto, eu tinha que revisar. Eu sempre tenho o hábito de revisar. Eu tenho um irmão que é empresário, dono de uma grande empresa no Pará. Ainda hoje, quando ele tem algum texto importante para passar para frente, a pessoa que ele confia em revisar o texto é para mim. Aí ele já manda a secretária dele passar, olha, o texto está pronto? Tá? Pois manda para minha irmã dar uma olhada. Ele tem que passar o texto dele para mim. Depois que eu reviso, eu devolvo e aí ela vai publicar, ela vai enviar, para você ver o quanto é importante essa boa comunicação. Orçamentos, né? Orçamentos entra ali também a parte da matemática, mas o orçamento também exige a língua portuguesa. O que é matemática sem vírgula? Amores, uma vírgula errada em números pode levar todo o orçamento abaixo ou para cima demais. Ou coloca o orçamento para baixo demais ou para cima demais. Então, você tem que também saber o domínio da comunicação ao fazer orçamentos, catálogo de venda. Isso aqui serve até para quem é microempreendedor. Para quem faz o seu próprio empreendimento, que vende suas mercadorias pelo WhatsApp, né? Que tem uma loja de perfumaria, de roupas e só vende por WhatsApp, montar um catálogo. Saber escrever o texto que até aqui aparece lá no teu perfil
comercial do teu WhatsApp, tudo isso é importante, tá bom? A língua é o instrumento que abre portas entre você, o cliente, entre você e a sua oportunidade de trabalho. Propagandas que eu sei que vocês não vão redigir, mas vocês também podem observar. Vocês podem olhar e dar suas opiniões também. Publicidade, mala direta. A mala direta é importante, porque é um e-mail que você manda para todo mundo. É um comunicado que você manda para todos os contatos. Aí já pensou? Todos os contatos receberem a mala direta comunicando, chamando o pessoal para uma reunião que vai acontecer imprescindivelmente às 9 horas. Olha o absurdo! Quantas vezes vocês já não viram as pessoas colocarem 9 horas com HS? Amores, horas, o símbolo de horas é apenas um H minúsculo. Nada de HS, não é isso? É somente o H, 9 horas. Quantas vezes vocês não veem circular esse tipo de comunicação errônea, errada? Aí tu percebe que a pessoa não passou por um curso de redação oficial e empresarial. Manuais também é bom a gente redigir, se tiver que redigir algum tipo de manual ou de ler, saber observar a língua portuguesa. Também hoje, olha, hoje uma das funções do secretário também é lidar com as redes sociais da empresa, tá bom? Às vezes você é contratado somente para aquilo, exclusivamente para lidar com as redes sociais, com o site, não é isso? Às vezes é apenas um blog, às vezes tem também a própria rede social, o perfil da rede social no Facebook da empresa, né? Ou o perfil da rede social lá no Instagram. Tem sempre uma rede social. E o secretariado, né, o secretário, também pode ficar encarregado, incumbido dessa missão, de publicar notas, de publicar chamamentos, de publicar avisos, de publicar vários tipos de texto. Então, é importante também você saber o domínio para esses ambientes, porque em alguns desses ambientes ainda tem medida de caracteres. Vocês não podem ultrapassar alguns caracteres. E quando você escreve virtualmente, você ainda compete com o tal de corretor automático, que na hora de você postar o texto, ele pode modificar aquilo que você escreveu para uma outra palavra. E se você não tiver a paciência, a tranquilidade, a segurança de rever o texto que acabou de ser emitido, podendo fazer uma edição, você pode deixar lá algum errinho que possa comprometer o teu trabalho e o teu profissionalismo. Língua portuguesa é tudo isso e um pouco mais. É a importância do seu trabalho enquanto comunicador. É o seu trabalho de saber manter comunicação com todo o seu ambiente de trabalho. Entendido? Betânia do Piauí está falando, o professor Francisco José Tibúcio. Seja bem-vindo, professor. Professora mediadora Fernanda, bom dia, Fernanda. Bom dia a todos. Quando os alunos tiverem qualquer dúvida, Fernanda, ou quiserem participar da nossa aula, podem escrever aí a sua participação, que nós estamos aqui exatamente para isso, tá bom? Para bem atendê-los. Então, vamos seguir com a nossa programação. Hoje estamos fazendo a apresentação do nosso componente curricular, a apresentação da redação empresarial e oficial. Continua. Afinal, olha só o que eu coloquei agora para vocês. Vocês estão vendo 4 imagens aí, não é isso? 4 imagens de quê? De equipamentos que já foram usados como instrumento de comunicação. Você tem aí o equipamento desde quando o homem escrevia na pedra. Olha só, desde quando a gente redigia a pedra. Por isso que existem algumas leis chamadas de leis pétreas. Lembram disso? Né? Vocês que estão partindo aqui para a comunicação do direito, existem umas leis chamadas de leis pétreas. As pétreas são aquelas que não podem ser removidas da Constituição. Aquelas que não podem ser alteradas na Constituição, elas estão lá e pronto. Escreveu na pedra, não tem como apagar, não tem como passar um corretivo, não tem como editar o texto, porque é um símbolo, hoje é uma simbologia, porque foi como a gente começou a escrever,
né? As nossas primeiras comunicações foram assim, feitas à pedra. Ainda bem que hoje já evoluiu bastante e nós estamos aqui na hora da escrita pelos teclados. A escrita digital, que você apaga de uma só vez, deleta, copia, transcreve, copia, cola, né? Faz tanta coisa, facilitou bastante, não é verdade? Antigamente, para você ser um bom secretário, o primeiro pré-requisito era que você fizesse um curso de datilografia. Professores que estão mediando a aula, quem de vocês ainda lembra desse curso de datilógrafo? Ai de nós, se queríamos entrar no mercado de trabalho, eu tinha muita vontade também de trabalhar como secretária. E eu fui fazer um curso de datilografia aqui em Teresina, acreditem. Ainda cheguei a fazer um curso de datilografia aqui em Teresina. Só que eu não tive nenhuma habilidade, meu amor. Datilografia não era para mim. Né? A pessoa, olha, a boa secretária na época, que batia aí na máquina de datilografia, ela redigia um texto em questão de minutos sem nem olhar para o teclado. Era automático, ela estava bem aqui olhando para o texto que escreveram à mão, a pessoa passa o texto para ela que estava escrito à mão, ela tinha que colocá-lo à máquina, né? E era só olhando para o papel, ó, sem olhar nem para o teclado. Como muita gente tem essa habilidade hoje de escrever aí, né, pelo computador, olhando sem olhar para o teclado, já sabe o local da letra, dos símbolos, ali é automático. Também é importante, é uma técnica que vem da datilografia. Mas vocês observem como os equipamentos foram evoluindo. Aí saímos da pedra, passamos para a datilografia, que foi um salto bem grande, né? E chegamos à era do computador pessoal, o PC, né? O PC. E a gente teve que fazer curso de informática. Qual de vocês aí fizeram curso de informática? Tivemos que aprender até a ligar um computador. A gente não sabia nem ligar o equipamento. Tivemos que aprender a ligar, a utilizar o Windows. Eu tive que aprender o que significava a palavra Windows. O Windows quer dizer janelas. Queria saber para que aquelas janelinhas serviam. Abrir o Office, né? O que era o Office. Abrir o Word, onde eu vou fazer documentos. Saber usar o PowerPoint para poder fazer apresentações. Saber usar cada ferramenta daquelas. Então, já foi o passo maior para a era digital que nós estamos hoje. E aqui no Piauí já chegando à velocidade do 5G. Não é isso? Padre Marcos, Oeiras, gente, eu estava ontem em Oeiras. Meu abraço a todos de Oeiras, tá bom? Ontem fizemos uma mega revisão aí em Oeiras. Você de Coronel José Dias também, cabeceiras do Piauí, região norte aqui do nosso estado. Sejam bem-vindos também à nossa sala de aula. Aí o Padre Marcos, que participa bastante, estou adorando aqui a mediação de Padre Marcos, tá bom? De Betânia também. Padre Marcos dizendo, a evolução da tecnologia é impressionante, não é verdade, professores? Não foi impressionante? A gente lembrar que nós saímos da datilografia, depois tivemos que fazer curso de informática para aprender a ligar computador, para não queimar o computador na hora de abrir assim, né? Porque tinha gente que queimava, botava direto na tomada, e não pode, você sabe, tem que colocar no adaptador, né? Tem que ter todos aqueles... Aí a gente não sabia disso. Aí depois, hoje, olha aqui, chegamos à era do notebook, chegamos à era do smartphone. Eu mesma faço muito do meu trabalho pelo meu smartphone. No smartphone eu elaboro meus slides, no smartphone eu elaboro os meus documentos, eu sou coordenadora também do Pré-ENEM Seduc, e eu passo, então, o dia todo trabalhando no meu escritório particular, que é o meu smartphone. Lá eu faço a minha lista, eu faço o roteiro de onde nós vamos, para onde vamos, quem são os professores, o que vai acontecer, que não deixa de ser um trabalho de secretariado, né? Você vê que cada gestão, cada lugar aí, você coloca em prática essas técnicas. Então, assim como esses equipamentos que a gente usa sofreram evolução, olha, a linguagem também, a comunicação e a linguagem, a redação, também passam por modificações. Por isso que é importante estar sempre atualizado. Eu me lembro quando eu fui dar aula para a preparação de professores na Universidade Vale do Acaraí, ali em Sobral, certo?
Eu estava iniciando o curso de letras, era muito jovem, as universidades estavam contratando a gente para dar aulas para esses professores que estavam migrando do ensino técnico, né? Eles eram professores formados só no ensino técnico pedagógico, e estavam migrando para o ensino superior, que passou a ser uma exigência do MEC. Então, muitos de nós, já universitários, fomos contratados para fazermos aulas para esses professores. E eu me lembro muito de uma polêmica sobre o acento da palavra caju. Durante a aula, eu fui mostrar as palavras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, e quando eu falei que caju não tinha acento, meu Deus, ainda tinha professoras lá do interior do Ceará brigando que havia acento. Eu digo, tem, olha, acento de caju é castanha, tá bom? Porque a palavra perdeu o acento em 1971. Ok, gente, minha mãe não estava nem casada e a palavra já tinha perdido o acento. E eu estava ali com um pouco mais de 20 anos de idade, dando aula para professores que tinham o triplo da minha idade, e eles ainda estavam teimando que caju tinha acento. É preciso renovar. A última modificação que a língua portuguesa passou foi agora, com a reforma ortográfica de 2009. E para nós do secretariado, que vamos trabalhar também com essa comunicação do Manual da Presidência da República, a última edição foi feita por Michel Temer em 2017, certo? Mas cada presidente que assume, ele faz alguma modificação no manual que está em vigor. E a gente precisa ficar se atualizando sobre isso para, de repente, não incorrer em alguns desvios. Tá bom? Entendido? Podemos evoluir para a próxima página, vocês é quem mandam aqui, não esqueçam, tá? Quem manda aqui é quem está aí do outro lado assistindo a nossa aula. É Alvorada do Gurgué, é Barreira, é Belém do Piauí. Eu quero é vocês participando da aula, falando mais, né? Não, Belém? Belém também está participando aí com a gente, Padre Marques, Isaías Coelho. Vamos lá. Segundo. Mas e se eu perguntar a vocês? O que é que eu preciso aprender sobre comunicação oficial? O que eu preciso aprender sobre comunicação oficial para desenvolver bem o papel de secretário executivo? Uau, professora! Chegou no meu ponto! É isso que eu quero. Já estou fazendo o print da tela, professora. Vou guardar isso aqui, vou mandar. Professora, eu vou pegar essa página, eu vou imprimir, eu vou colar na minha cabeceira da cama, para todo dia eu ler, porque eu quero exatamente isso. Gente, mas é isso que eu quero que vocês saibam. Eu quero que vocês aprendam aqui durante o nosso curso o que é preciso para você desenvolver bem o seu papel como secretário executivo. Você não quer arrebentar na profissão? Você não quer chegar lá e, quebrar a banca? Essa vaga é minha, ninguém toma? Você faz um print aí dessa cartela. Ou você imprime, que é melhor, porque esse negócio de print não dá muito certo. Eu sempre digo aos meus alunos, a gente faz print, sabe o que acontece com os prints? Se perde no meio das fotos, das mídias. Quando você tem que apagar para poder destravar o telefone, os prints vão embora, né? Então, se você anota no caderno, se você baixa o material aqui no AVA do canal Educação, imprime esse daí em letras de forma assim, bem grande, né, em tamanho fonte graúda, para que você possa ler todo dia. Torne essa página o seu manual de como ser o melhor secretário executivo. Vamos lá. O que eu preciso aprender sobre comunicação oficial para desenvolver bem o meu papel de secretário executivo? Vou enumerando aqui para vocês. Primeiro, saber iniciar, desenvolver e concluir o texto. Isso aqui é necessário. Saber iniciar um texto, saber desenvolver esse texto e, principalmente, concluir. Você pega uma folha de papel em branco, você tem um texto a escrever, o chefe pediu ali que você escrevesse um comunicado, né, à empresa, e você fica se perguntando, como é que eu começo um comunicado? Aí você começa, e agora, o que é que eu coloco? Então, saber escrever um texto é saber que ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Seja qual for a modalidade textual, ele vai passar por essas etapas. E também ainda, saber estruturar esse texto,
certo? Saber a estrutura dele, respeitar o procedimento de linhas, respeitar o número da fonte, respeitar o tipo de fonte que você vai usar. Tudo isso é essencial. Tem um livro que te ajuda nisso, tá? É o livro da Associação Brasileira de Normas e Técnicas, a ABNT, mas você procura os mais atualizados, porque você vai encontrar de antigos aos mais atuais. Aí, para cada tipo de texto, eles vão dizer quais são as normas oficiais para você usar. E nessas normas oficiais tem qual é a fonte, qual é o número da fonte que você vai utilizar, qual é o espaçamento, tá? O espaçamento do texto, quanto de margem você tem que deixar, tanto à direita quanto à esquerda, tanto em cima quanto embaixo. Isso é importantíssimo para fazer um belo texto, né? Para fazer um bom trabalho. E também, o principal, como é que você deve apresentar as suas ideias dentro desse texto. Como é que você deve desenvolver, jogar ali as tuas ideias, o teu conhecimento nos textos. Segundo critério, para você fazer bem o seu papel de secretário, vencer a dificuldade. Olha, quando eu falei apresentar as ideias, aí já gera interrogação. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Aí é o passo 2, né? Passo 2, vencer a dificuldade de transportar as ideias para o papel. Tem um texto que eu li, um livro muito famoso, do autor Graciliano Ramos, né? Graciliano Ramos escreveu um romance chamado São Bernardo. E lá na história tem um personagem principal, que é o Paulo Honório, e a finalidade dele, no momento que começa a história, ele quer escrever sobre a história dele, ele quer contar a sua vida. E ele fica com o papel, olhando para o papel. Eles têm tudo na cabeça, amores. Ele sabe tudo o que ele quer dizer. Ele sabe que ele quer falar do casamento, quer falar da Madalena, quer falar da morte da mulher dele, quer falar dos empregados, quer falar de como ele saiu de um cortador de cana a dono de umas maiores fazendas de algodão do Nordeste. Ele tem todas as palavras, ele tem todas as ideias. Ele não sabe organizar tudo isso e transportar as ideias para o papel. Aí ele resolve contratar um monte de gente, contrata padre, contrata editor, contrata isso, contrata aquilo, e ainda assim não conseguiu fazer o livro que ele queria. Então, organizar as ideias e colocar no papel não é uma tarefa fácil, mas é uma técnica e, principalmente, anotem, é um exercício constante. Exercitar é a melhor forma de aprender a escrever. É igual andar de bicicleta. Se você não fizer o exercício de andar de bicicleta, você não vai ter a competência para dominar aquela atividade. Terceiro passo. Concentrar-se no assunto. Hoje nós temos muitas pessoas aí com dificuldade de concentração, né? Concentrar-se no assunto é necessário. Explicar com exatidão. Escrever parágrafos convincentes. Concentrar-se no assunto que você está falando. Saber explicar. Saber selecionar bem as palavras. O que é que você vai dizer, qual a palavra. Isso exige de você um bom vocabulário. Não é verdade, professor da unidade professor Eulino Fernandes, lá em Fartura do Piauí? Não é isso? Bom dia, professores. Vocês de Fartura do Piauí, me digam se não é necessário que a gente saiba escolher bem as palavras, catá-las, como diz o poeta, não é isso? Como diz o nosso grande poeta João Cabral de Melo Neto. Escrever é como catar feijão. Tem que pegar todo o feijão e jogar na água do alguidar. Aqueles que boiarem, você cata e joga fora. Os que sobram, você seleciona e sabe colocá-las um em cada lugar. Então, escrever, amores, é fazer vários borrões, é saber aprimorar, é saber passar um crivo, porque o alguidar não passa de um crivo, né? O crivo é a peneira, peneirar o que fica e o que sai. Saber escolher, selecionar o léxico. Oi, que nome, que palavra difícil, professor. O que é léxico, professora, pelo amor de Deus? Bom dia, mediadora Lúcia Fátima Nascimento. O que é léxico, professora? São todas as palavras que estão disponíveis a nós.
na língua portuguesa. Se eu tenho um bom vocabulário, é porque eu tenho um bom léxico. Não é isso? Então, eu vou saber escolher bem a palavra. Para que eu vou usar a palavra? Tem muitas pessoas que dizem, é muito interessante, é muito importante. Você está escrevendo um texto. Aí, no mesmo texto, você escreve muito interessante, muito importante e muito gratificante. Olha como você repetiu 3 vezes a mesma estrutura frásica, usando advérbio de intensidade e substantivo. Muito importante, muito interessante, né? Aliás, o adjetivo, muito importante, muito interessante, muito gratificante. O ideal é que você saiba usar a diversidade da língua. Para que eu vou falar muito interessante, se eu posso dizer interessantíssimo? Não é isso? Interessantíssimo. Muito importante? Importantíssimo. Muito gratificante? Gratificantíssimo. Então, a gente faz uma pausa. Daqui a pouco a gente retoma aqui com esse slide para falar mais sobre como escrever bem, o que é necessário para você ser um bom profissional em secretariado. Já voltamos.